Isolamento social. Esta é a expressão mais forte para todos nós. No meio desta pandemia, para nós que somos cristãos, que amamos a igreja, o corpo de Cristo, que nos reunimos como congregação, que amamos a comunhão do povo de Deus, a maior dor é a dor da ausência, a dor da saudade do abraço junto ao povo de Deus, o desejo de cantar em comunidade com outros irmãos, a experiência do compartilhar a vida, comer, tomar uma refeição preparada por alguém da própria igreja. Esta é a dor que carregamos em nosso coração, mas não estamos distantes espiritualmente. Somos povo, somos igreja, somos nação santa, povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, nós vamos nos reunir novamente, vamos matar a saudade, vamos nos abraçar, vamos voltar a compartilhar a vida, vamos compartilhar refeições e o amor de Cristo que está em nossos corações será maior, muito maior, uns pelos outros. Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos hoje aqui reunidos para adorar ao Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e regozijar nele. Nós, da Igreja Presbiteriana Brasileira de Washington, D.C., gostaria de convidar você e sua família a ficarem aqui conosco nesse tempo de culto e adoração. Você será muito edificado. O mês de maio é considerado pelo calendário cristão como o mês da família. E hoje, todas as famílias da igreja participarão deste culto, contribuindo com seu jeito para a adoração ao nosso Deus. Estamos vivendo dias difíceis, mas isso não é impedimento para oferecermos a Deus o louvor que Ele merece. Vamos juntos, em família, adorar o Senhor. Como
queremos convidar a todos a abrirem conosco suas Bíblias no Salmo 113. Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Vamos orar juntos nesse momento? Senhor, queremos te oferecer esse dia, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que tu tens feito pelas nossas vidas. Mesmo, Pai amado, passando por tantas dificuldades, o Senhor tem sido o nosso escudo, o nosso refúgio. Deus, nós queremos nesta hora, Pai, oferecer as nossas vidas no teu altar e oferecer, ó Pai, todas as famílias no teu altar. E te agradecer por tudo, Senhor, que tu tens feito pela nossa igreja e por todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém. A paz, meus irmãos, tudo bem? Nós teremos agora neste momento mais uma canção de louvor a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Nós queremos convidar você para adorar ao Senhor como você se sentir à vontade, em pé, sentado, ajoelhado, dançando, você tem liberdade na presença de Deus. Adore ao Senhor com gratidão. O nome
queremos convidar a todos para um tempo de reflexão e confissão a Deus. A família é um presente que Deus nos deu. Mesmo assim, muitas vezes é na vida em família que enfrentamos os maiores conflitos. A paz do Senhor. Em momentos como estes, quando ficamos dentro de casa, às vezes podemos entrar em conflito, brigarmos uns com os outros, e isso não é bom. E surge outro problema, porque ficamos com medo e assustados, deixamos de orar, de ler a Bíblia, e isso também não é bom para a espiritualidade da família. Mas a família foi criada por Deus, e Ele deseja nos abençoar para que vivamos em paz. Amém. Amém. Deus tem para todas as nossas famílias planos de paz e um futuro cheio de esperança. Então, precisamos confessar a Deus nossos erros e pecados. E pedir que Ele nos ajude a viver em família. Vamos ler então Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 25. Efésios 5, a partir do verso de número 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua própria mulher como ao seu corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Continuamos em Efésios 5, versículo 31 ao 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na sua casa agora, faça uma oração a Deus pedindo perdão pelos nossos erros e pecados. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Senhor, nós sabemos que muitas vezes na vida, em família, fazemos coisas que não te agradam. Pedimos perdão pelos nossos pecados em família. Nos perdoa pelas brigas, nos perdoa porque ficamos irritados, sem paciência e não entendemos os outros. Dê para todas as famílias a tua paz. Converta, Senhor, o coração dos maridos às esposas. Edifique, Senhor, a nossa casa em teu amor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a certeza que quando oramos arrependidos, o Senhor nos perdoa. A Bíblia diz em João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amém.
orar? Senhor, eu te peço que o Senhor possa abençoar essa palavra que será ministrada no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar o nosso pastor que trará a palavra, que o Senhor possa dar sabedoria e que através dessa palavra nós possamos ser alimentados por Ti. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer segurança do alto. Ó Pai, nesse tempo difícil, Senhor, abençoa cada um, ó Pai, cada família, o coração de cada um, que o Senhor possa estar operando de uma forma sobrenatural e que o Senhor possa colocar no coração do nosso pastor a palavra que o Senhor tem e que ela seja viva na vida de cada um, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesse momento para meditarmos na palavra de Deus. Aproveitarmos esse culto em que todos estão participando para também meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para o nosso coração. Eu quero ler com você o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35 até o verso de número 41. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte ventania e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu tenho absoluta certeza que você algum dia já ouviu alguma mensagem, alguma pregação baseada neste texto. Este texto bíblico nos conta o episódio em que Jesus convidou os discípulos a atravessarem o mar da Galileia, deixarem a região da Galileia e irem para outra margem, para a região de Genezaré. Este é um texto clássico, famoso, que nos fala sobre a segurança que nós temos em Jesus no meio das tempestades. E este é um texto muito oportuno para este momento que estamos vivendo, este tempo da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Quando nós assistimos aos noticiários, nós temos muitas vozes que ecoam. Nós temos as vozes dos presidentes, nós temos as vozes dos jornalistas, nós temos a voz da Organização Mundial de Saúde, temos a voz daqueles que são cientistas, aqueles que são infectologistas, temos as fake news, temos muitas vozes que chegam para nós pela televisão, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Ficamos confusos sem saber o que fazer neste tempo da pandemia. Mas este texto que nós acabamos de ler nos fala sobre vozes na tempestade. E este é o tema da nossa mensagem: vozes na tempestade. A relação de Jesus com os seus discípulos nos ensina a relação que Cristo tem com a sua igreja nesses dias da pandemia. Hoje, nós somos convidados por Jesus a irmos para uma outra margem, porque Ele não está nos poupando
de tempestades como esta que estamos vivendo. E a primeira voz que eu gostaria de destacar nesta história é a voz de Jesus, a voz da direção, quando Jesus diz no verso 35, vamos para o outro lado. Jesus convida os discípulos a saírem de uma situação de conforto, deixarem a região da Galileia e irem para a região de Genezaré, atravessando aquele mar para viverem novas experiências. E Jesus também está nos convidando a irmos para uma outra margem. Jesus está nos tirando do ambiente do conforto, da segurança. Talvez esta seja uma das maiores crises nesses dias, a crise da incerteza. Nós não temos mais certeza do que virá pela frente. Mas a proposta de Jesus para nós, a primeira voz que se estabelece neste texto, é a voz do convite. Jesus nos dá uma direção e Ele diz, vamos para o outro lado. Vamos viver uma nova experiência. Eu tenho certeza que Deus está nos convidando a sairmos de uma situação, de um ambiente de conforto, de tentativa de controle da nossa vida, para nos lançarmos completamente em suas mãos e irmos para uma outra margem, sabendo que quando esta pandemia acabar, o mundo já não será o mesmo. Jesus está nos convidando para um novo momento, para escrevermos uma nova história, para vivermos experiências diferentes. A segunda voz que aparece nesse texto é a voz dos discípulos, chamada aqui por mim de a voz do desespero. Os discípulos, vendo toda aquela tempestade, o mar que balançava o barco, a água que começava a encher aquele barco, vão até Jesus. E Jesus está deitado, com a cabeça encostada no travesseiro. E eles chamam Jesus e dizem, Mestre, não te importa que morramos? Esta não é apenas a voz do mundo. Existem muitas pessoas no mundo perguntando, onde está Deus? Mas existem muitos cristãos, muitos crentes espalhados por todo o mundo, confusos, perplexos, amedrontados, gritando, dizendo onde está Deus, por que Ele está permitindo passarmos por toda esta circunstância. Onde Deus está? Pessoas neste momento estão em desespero, pessoas neste momento estão em depressão, pessoas neste momento estão pensando em suicídio, pessoas neste momento estão abatidas, porque esta segunda voz é uma voz muito comum. Ainda mesmo nesta semana, eu participei de uma reunião online com outros pastores, em que um dos pastores presentes levantou a sua voz dizendo, os irmãos da igreja estão me ligando e perguntando, pastor, por que Deus está nos permitindo passar por esta circunstância? Mas surge a terceira voz, a voz da autoridade. A voz da autoridade de Jesus dizendo no verso 39, aquiete-se, acalme-se. Jesus se vira para o mar, se vira para os ventos que açoitavam o barco e diz, aquiete-se, acalme-se. Esta palavra de Jesus nos mostra a sua autoridade sobre todas as coisas. Os grandes comentaristas bíblicos dizem que Jesus permitiu com que os discípulos passassem por aquela circunstância para mostrar a sua autoridade não como homem, ou como um profeta, ou como um mestre, mas como o próprio Deus encarnado, porque Ele tem autoridade sobre o mar e sobre os ventos. Jesus tem autoridade sobre todo tipo de peste, sobre todo tipo de vírus, bactéria, contágio. O Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E a palavra dele, para mim e para você, é a mesma palavra. Aquiete-se, acalme-se. Jesus diz em dois sentidos, para nós, para o nosso coração, como também para toda esta pandemia, para todo este vírus. Se não houvesse graça e misericórdia de Deus, a humanidade já teria sido exterminada por tantas pandemias que já aconteceram, peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, quantas epidemias.
mas a graça de Deus para o sofrimento e diz a nós e diz ao vírus: aquiete-se, acalme-se. A quarta voz ainda é a voz de Cristo, a voz da exortação, verso de número 40. Jesus olha para os discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Esta é uma das perguntas recorrentes de Jesus para os discípulos nos evangelhos. Por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditam? Existem muitos momentos em que Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Por que você não confia? Por que você não entrega a sua história de vida em minhas mãos? Por que você não entrega a sua família? Por que você não entrega o seu tempo, os seus recursos? Por que você não deposita tudo em minhas mãos? Uma das perguntas que nós ouvimos por parte das pessoas é: como confiar em Deus num momento como este? Confiar em Deus num momento como este é simplesmente descansar na certeza de que Ele tem o controle da história. Ele tem o controle das nossas vidas. A sua igreja está em suas mãos, o seu povo, a sua família está guardada pelo poder de Deus. E Ele realizará em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por que você está com medo? Por que você está desesperado? Por que lhe falta fé nesses dias? E a quinta palavra é a palavra da rendição. Verso de número 41, os discípulos começam a conversar uns com os outros, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não têm outra escolha a não ser olharem uns para os outros e se renderem e declararem: a glória, a autoridade, o poder é dele. Eles declaram de uma forma rendida. Fico eu pensando de uma forma quase como que de joelhos, adorando a Cristo, adorando o Mestre, dizendo: este tem autoridade sobre todas as coisas. Uma afirmação desta: quem é este que tem autoridade sobre o mar e os ventos, só pode sair da boca de pessoas que entram no barco com Jesus e têm coragem de atravessar tempestades com Ele. Por isso, essa história termina com um sossego, termina com paz, termina com tranquilidade, porque o mar se acalma completamente, o vento para e faz-se completa a bonança, porque é a palavra de Jesus, o último capítulo da história humana. É a palavra de Jesus, o último capítulo da minha e da sua vida. É Ele quem determina todas as coisas. Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre os vírus, sobre as epidemias, sobre toda a raça humana. É a voz de Cristo que será definidora para a história de cada um de nós. E cabe a nós nos rendermos a Ele em adoração, reconhecendo e declarando que a glória, o poder e a autoridade está em suas mãos. Que a sua vida esteja nas mãos de Cristo. Ele nos convida a irmos para o outro lado. A nossa vida está segura em suas mãos. O que vai acontecer do outro lado, nós não sabemos. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar.
Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Não se esqueça de contribuir com seus dízimos e ofertas. Se você ainda estiver trabalhando, você pode enviar o seu dízimo e a sua oferta para o Vemo, Brazilian Presbyterian Bible Church. Contribua com generosidade e com gratidão. Participe durante a semana do encontro de oração e estudo bíblico pelo Zoom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Siga as recomendações. Mantenha distanciamento social. Lave sempre as mãos. Use luvas e máscaras quando sair de casa. Aproveitem este momento para lerem a Bíblia juntos em casa, fazerem orações uns com os outros e uns pelos outros. Aproveitem bem este momento em família. Meus irmãos, não desanime. Deus está conosco. Não perca as esperanças. Ele ainda está no controle de tudo. Vamos orar nesse momento para encerrarmos o nosso culto. Onde você está? Feche os seus olhos junto com a sua família. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo de culto, de adoração ao teu santo nome. Te agradecemos pela participação de todas as famílias neste culto. Pedimos a tua bênção para esta semana que está começando. Que o Senhor abençoe cada marido, cada esposa, cada pai e mãe, cada filho, cada criança. Oh Deus, abençoe, ó Pai, as nossas vidas e as nossas famílias. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Nós continuamos a orar e a interceder, pedindo a tua bênção sobre esta pandemia, para que este vírus pare de se propagar. Guarda, ó Pai, as nossas famílias do mal, preserva os empregos, preserva o trabalho do teu povo. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Santo Espírito seja sobre todos os irmãos e irmãs, sobre todas as famílias, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.